Olá, eu sou a Ana Train, a Mãe Indoor, e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os contos infantis. Quando a gente fala em contos ou fábulas, geralmente a gente tem uma memória afetiva vinculada a esse momento. Seja de livros, de vivências próprias, tanto faz. Fato é que a função da história é muito importante para criar uma memória coletiva enquanto grupo social. E se a gente olhar com mais cuidado para como essas histórias são construídas, a gente pode entender um pouquinho também dos sentidos que elas têm para a gente. Os contos infantis são cheios de simbolismo. Se a gente for pegar um conto e desmembrar ele em diversos elementos, a gente vai ver que tanto personagens quanto elementos da história, da cena, pequenos detalhes que parecem não importantes, importam sim e foram pensados meticulosamente. Eu amo o simbolismo das histórias. Eu acho que tem tanta coisa interessante para ver no simbolismo que fala, na verdade, mais das pessoas na época do que da história fictícia em si. Então, quando a gente pensa que contos infantis, muitos deles foram criados, transcritos, elaborados e passados adiante há séculos, a gente pode imaginar que ele nem sempre vai fazer sentido para as leituras de hoje em dia. E de fato, muitos deles tiveram que passar por transformações para poderem ser inseridos culturalmente. O que significa isso? Isso significa que um conto só pode fazer parte de uma cultura se ele faz sentido para aquela cultura, daquela época. Então, um símbolo, ele faz sentido num tempo e no espaço. Isso eu acho que é bem importante para a gente poder entender os sentidos dos contos. Quando eu leio um conto para os meus filhos, eu sinto um incômodo, porque me parece que existe já uma certa lacuna entre aquilo que o conto se propunha falar em um determinado tempo, no passado, e aquilo que eu gostaria de falar para os meus filhos. Parece que não coincide. As histórias que eu gostaria de ler para os meus filhos não estão mais representadas nesses contos infantis clássicos. E um exemplo disso é o conto infantil da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho é um personagem que é muito conhecido por aí e que, assim como vários outros contos, existem muitas camadas de leitura possíveis dentro desse conto. E eu aqui vou focar em duas camadas que me parecem mais interessantes de serem debatidas hoje. Uma delas é um sentido que talvez seja mais psicanalítico, e a outra camada seria uma camada mais de uma leitura de papéis de gênero. Essa lente mais psicanalítica sobre o conto, ela enxerga a Chapeuzinho Vermelho como uma menina que está entrando na adolescência. Ela se veste de vermelho, vermelho é a cor de muitas coisas, é a cor da paixão, é a cor do amor, é a cor da menarca, da primeira menstruação, é a cor do sangue, do perigo, da violência muitas vezes também. Para uma lente mais psicanalítica, essa menina, Chapeuzinho Vermelho, vestida com uma capa vermelha, é uma menina que está entrando na adolescência e está começando a enfrentar todos esses elementos com os quais a gente pode associar a cor vermelha. São elementos em si, é a agressividade em si, é a sexualidade em si, também o sangue como algo real na forma da menstruação, e ela adentra uma mata contrariando as orientações da própria mãe para ir encontrar a avó. A avó representando algo de uma ordem velha, e ela, a própria Chapeuzinho, uma ordem nova, né? Como se fosse talvez um progresso. Nas histórias mais originais, o lobo mau, que representava uma adversidade no caminho da Chapeuzinho Vermelho, ele comia a avó e tentava comer também a Chapeuzinho Vermelho. Isso significa que as adversidades, os perigos no mundo vão acabar com o velho e vão devagarinho transportando para o novo, vão devagarinho reportando que o novo agora tem lugar. Essa história também fala de um certo progresso social e de uma substituição dos velhos modelos pelos novos modelos. E toda essa tensão que se arma entre a Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau e esses perigos da mata que ela vai atravessando poderiam estar representando os perigos de atravessar pela vida sem saber aquilo que nos espera.
e precisando se constituir como uma pessoa que vai se fortalecendo à medida que vai enfrentando as adversidades. Agora tem uma outra lente que também é bem importante e que hoje em dia eu acho que está fazendo mais sentido em função dos nossos avanços sociais e culturais, que é a questão de uma leitura de gênero. Se a gente olhar para as figuras representadas nesses papéis frágeis, que são violentados, que estão postos em perigo, são papéis femininos. Tem a mãe, que está em casa e está com as mãos amarradas, não sabe o que está acontecendo. Ela dá orientações que são ignoradas. Tem a Chapeuzinho Vermelho, que é essa menina adolescente que então está se experimentando e resolve fazer uma aventura e contrariar ativamente as orientações da mãe, mas que fica numa situação de sem apoio, sem ajuda, se sentindo sozinha e precisando ser resgatada. Tem a avó, que está numa situação talvez mais passiva também, como a mãe, que são talvez as duas pontas em relação a essa menina, que também está em casa esperando algo acontecer. Ela não se envolve tão ativamente assim na história. E aí tem essas figuras masculinas, que são o lobo mau, que é esse perigo, que é essa coisa devoradora, essa coisa violenta, esse elemento mais violento, e o caçador, que seria no final quem resgata a Chapeuzinho Vermelho e a avó, que também é uma figura masculina, uma figura forte, uma figura que está ali por perto e quando é chamada entra em ação. Então eu acho que tem elementos ali muito interessantes para a gente poder pensar como é que esses elementos de gênero se relacionam. Esses dias eu estava lendo essa história para o Joaquim e para a Emma e me deparei com esse incômodo meu de ler uma história que para mim não faz mais muito sentido. Claro que eles ainda são muito novos para poder pensar na lente psicanalítica de leitura dessa história. O que eu acho que está mais próximo de elemento simbólico nessa história, nesse momento, nessa idade deles, é um começo de construção de papéis e de gênero. Isso ficou uma coisa muito incômoda de contar para eles uma história em que as mulheres se colocam numa situação em que elas não sabem mais sair dali sozinhas e precisam da ajuda necessariamente de homens. Me parece equivocado contar uma história em que a personagem principal, que é a Chapeuzinho, dependa unicamente de ser salvada por alguém, e que nesse caso é um homem. Me parece interessante a gente poder talvez pensar que outras formas, que outras versões dessa história podem ser contadas para que elas atendam aos nossos sentidos atuais, da nossa época, da nossa sociedade, do nosso tempo e do nosso espaço. Para mim, me pareceria muito mais interessante contar uma história em que, sim, existem perigos. Eu acho vital que a gente possa falar, sim, dos perigos, das adversidades, das dificuldades que a gente vai encontrando na vida, mas que a gente possa devolver para o sujeito a potência e as condições necessárias de poder resolver seus próprios conflitos. Isso está nas mãos da própria Chapeuzinho. Numa versão que eu contaria hoje em dia, seria a Chapeuzinho se colocando em risco, porque sim, a gente é multifacetado e a gente se coloca em situações difíceis o tempo inteiro, a gente se arma ciladas, mas a gente precisa também achar formas de conseguir aprender com elas e sair vivos, ilesos e sãos dessas ciladas que a gente mesmo armou. Que outro final possível ou que outro desenvolver possível teria para essa história e que faria sentido para a nossa época, para o nosso tempo? Uma coisa que me vem à mente agora seria uma aliança entre as mulheres dessa história. Por exemplo, se a Chapeuzinho Vermelho e a avó se unissem, elas com certeza pensariam num plano incrível para derrotar esse lobo mau. O que eu quero contar para os meus filhos são histórias de dificuldades, sim, de ciladas, de momentos difíceis e adversos, mas são histórias encorajadoras e que dão possibilidade para cada um que é protagonista da sua própria história de poder construir ferramentas necessárias e possíveis de sair de uma situação ruim, de crescer com uma situação. Eu acho totalmente louvável e necessário a gente aprender a pedir ajuda assim para os outros, mas é diferente de a gente ensinar numa história que a gente depende totalmente do outro para conseguir se salvar. Será que não seria mais interessante a gente poder contar essa história de uma perspectiva de empoderamento pessoal, de devolver
para a própria protagonista a força, as condições, a sabedoria, a esperteza necessárias para conseguir sair disso? Esse conto, assim como muitos outros, tem uma característica bem interessante de alertar sobre a desobediência. E isso é uma questão bem forte para os pais. Mães e pais querem que os seus filhos sejam obedientes, querem que seus filhos respondam positivamente a uma orientação, sigam as indicações e cheguem bem lá do outro lado da linha. Isso é uma coisa bastante comum e bastante presente na narrativa dos pais. Mas a gente sabe que cada um vai fazendo o seu caminho e vai descobrindo atalhos que não necessariamente correspondem a essas orientações dos adultos. Isso significa que muitas vezes as crianças e os adolescentes vão se colocar em risco, vão se colocar numa situação desagradável e conflitante, mas vão precisar também desenvolver uma autoconfiança forte o suficiente que vai vir dos pais para poder resolver a situação para si. Então me parece que desde cedo a autoconfiança e a capacidade de resolver conflitos por conta própria seja uma coisa muito interessante e cheia de valor para a gente poder ensinar para os nossos pequenos. Nós não vamos estar o tempo inteiro com eles, acompanhando passo a passo para poder salvá-los de algum perigo. E você que viu esse vídeo agora, fica com vontade de mudar algum elemento nessa história para contar para os seus filhos? Que desfecho ou que desenrolar diferente você daria para essa história e que faria sentido para a educação que você está dando? Um beijo e até a próxima!